Há momentos na vida em que a verdade precisa entrar em uma sala silenciosa e acender a luz. Nem sempre estamos prontos para isso. Muitas vezes preferimos as cortinas fechadas, as palavras suaves que não mexem em nada, a rotina que nos permite seguir vivendo sem encarar o que está fora do lugar dentro de nós. Mesmo assim, o coração sabe quando há algo desalinhado. O sorriso segue, as tarefas acontecem, o calendário anda, mas por baixo da superfície existe um peso que não se explica com facilidade. É o peso do que foi feito e não foi confessado. É o incômodo do que se quebrou e não foi tratado. É a sensação de que a vida continua, só que um pouco torta, como uma casa erguida sobre uma viga empenada. A Bíblia não tapa os olhos para essa realidade. Ela nos apresenta histórias inteiras de gente que errou, se perdeu, foi confrontada e, pela graça de Deus, reencontrou o caminho. Existe uma sabedoria divina que não esconde a queda, porque sabe que a queda exposta pode se tornar ponto de virada. A verdade dói, mas é ela que limpa a ferida e permite que a cicatrização aconteça. Em cada época, Deus levantou vozes que funcionaram como despertadores espirituais. Não eram vozes de acusação vazia. Eram vozes que vinham com amor e coragem, que apontavam o que estava errado e indicavam um caminho de retorno. Entre essas vozes está a de Natã, profeta do Senhor no tempo do rei Davi. Falar de Natã é falar de um encontro entre coragem e misericórdia. Ele se apresenta na narrativa bíblica não como um inimigo de Davi, mas como o amigo que não aceita ver a alma do outro se desfazer em silêncio. Sua missão foi simples e imensa ao mesmo tempo. Ele precisava dizer ao rei aquilo que ninguém mais ousou dizer. Precisava atravessar a porta do palácio, olhar nos olhos do homem mais poderoso da nação e lembrá-lo de que existe um rei acima de todos os reis. O que está em jogo nessa cena não é apenas a reputação de um monarca. É a saúde espiritual de um homem e de um povo inteiro, porque a vida do líder transborda sobre a vida da comunidade. Quando abrimos essa história, não buscamos apenas informação, buscamos transformação. Olhamos para Natã para aprender a falar a verdade em amor. Olhamos para Davi para aprender a ouvir a verdade com humildade. Não existe família forte, ministério saudável, trabalho íntegro ou amizade duradoura sem a presença de conversas difíceis. Por isso, este roteiro é um convite para caminhar devagar por um episódio que começa em pecado, passa pelo confronto e termina em restauração. É um convite para pedir que Deus levante Natãs ao nosso redor e, ao mesmo tempo, para pedir que Ele nos dê um coração semelhante ao de Davi quando respondeu: "Pequei contra o Senhor." Ao final, vamos orar juntos, pedindo que a mesma graça que alcançou aquele palácio alcance a nossa casa, o nosso quarto, a nossa consciência e os nossos relacionamentos. O reinado de Davi vivia um dos seus períodos mais estáveis. Jerusalém estava estabelecida como capital. A Arca da Aliança havia sido trazida com festa. As guerras haviam diminuído. O povo experimentava um tempo raro de segurança. É justamente nesse cenário que a alma humana corre o risco de afrouxar a vigilância. Quando as batalhas por fora cessam, crescem as batalhas por dentro. O texto bíblico relata que, num tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Essa escolha aparentemente pequena abriu espaço para uma sequência de decisões que mudariam sua história. Numa tarde, do terraço do palácio, Davi viu Batseba banhando-se. O olhar demorou além do necessário. O desejo foi alimentado até se tornar intenção. O rei mandou buscá-la. Ela veio. Houve adultério. Pouco tempo depois, a notícia da gravidez. O pecado raramente se contenta com um ato. Ele pede outro ato para sustentá-lo, e depois mais um, e outro, até que uma cadeia de decisões tenta dar estabilidade ao que começou torto. Davi chamou Urias, marido de Batseba, da frente de batalha. Ofereceu descanso, vinho, casa. Quis que ele dormisse com a esposa para que pensasse ser dele o filho que ela carregava. Urias, porém, era homem de honra. Recusou o conforto enquanto seus companheiros dormiam a céu aberto em campo de guerra. Dormiu à porta do palácio. O plano de Davi falhou. Então, o rei escreveu uma carta a Joabe,
comandante do exército, instruindo que colocasse Urias na frente da batalha e recuasse em momento crítico. A carta foi levada pelo próprio Urias. A morte dele foi selada por ordens do seu rei. Quando o luto passou, Davi tomou Batseba por esposa. A aparência estava preservada. Por fora, tudo parecia resolvido. Por dentro, uma rachadura estava aberta. O texto bíblico diz que o que Davi fizera desagradou ao Senhor. A frase é curta e pesada. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas agora caminhava com o coração dividido. É nesse ponto que a história muda de rumo. Deus enviou Natã ao rei. O profeta não entrou com dedos em riste, embora pudesse. Ele entrou com sabedoria, contou uma parábola. Falou de um homem rico que tinha muitas ovelhas e gado, e de um homem pobre que possuía apenas uma cordeirinha, criada como filha, que comia do seu prato e dormia em seus braços. Quando um viajante chegou à casa do rico, em vez de preparar uma de suas muitas ovelhas, ele tomou a cordeirinha do pobre e a serviu ao visitante. A parábola escancarou o senso de justiça de Davi. Ele se inflamou de ira. Disse que o rico merecia julgamento e que deveria restituir 4 vezes o que tirou. Foi nesse momento que Natã pronunciou as palavras que cortaram o ambiente como lâmina. Tu és esse homem. Com uma frase, o profeta retirou a máscara que Davi havia colocado sobre a própria consciência. O rei percebeu que a história que condenava era a sua. A parábola não foi uma peça retórica para envergonhá-lo em público. Foi um espelho colocado diante de seus olhos para que ele se visse como realmente estava. Natã então descreveu com clareza o que Davi havia feito. Recordou a generosidade de Deus na vida do rei e mostrou como o seu gesto desprezara a palavra do Senhor. A verdade foi dita sem gritos, sem humilhações teatrais, sem espetáculo. Foi dita com precisão, com amor e com firmeza. Diante da revelação, Davi não recorreu a justificativas. Não culpou a cultura, nem a solidão do palácio, nem a beleza de Batseba, nem a lealdade de Urias. Ele disse: pequei contra o Senhor. A confissão rompeu o silêncio. O peso que o esmagava por dentro encontrou voz. Mais tarde, essa voz viraria oração no Salmo 51, onde Davi pede um coração puro, um espírito inabalável, alegria restaurada e a presença de Deus de volta ao centro. O Salmo não é um atalho emocional, nem um discurso para sair bem na história. É um derramar da alma de quem entendeu que não é possível continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. É o grito de quem aprendeu que a pior perda não é a reputação pública, mas a intimidade com Deus. A narrativa também fala de consequências. A graça perdoa, mas não anestesia a realidade. A casa de Davi sentiria os efeitos de suas escolhas. Ainda assim, a mão de Deus não se afastou dele. O mesmo Deus que expôs o pecado ofereceu caminho de restauração. O mesmo profeta que confrontou tornou-se testemunha de que há vida depois da confissão. Na biografia do rei, essa página é dolorosa e ao mesmo tempo sagrada. Dolorosa, porque mostra até onde podemos descer quando nos afastamos do caminho. Sagrada, porque revela a profundidade do amor divino que nos busca, nos adverte e nos recebe quando voltamos. Olhar longamente para essa história não serve para alimentar curiosidade sobre uma queda antiga. Serve para aprender o modo de Deus lidar com os nossos desvios. Serve para ensinar que a verdade, quando chega, não chega para nos destruir, mas para nos reconstruir a partir de um alicerce seguro. Serve para lembrar que existe um Natã que atravessa palácios e corredores, mas que também entra nas nossas salas, nos nossos aplicativos, nas nossas memórias e nos chama de volta ao caminho. A pergunta é se teremos a coragem de falar como Natã quando necessário e a humildade de responder como Davi quando Deus nos confrontar. O encontro entre Natã e Davi ilumina dimensões profundas da vida espiritual. A primeira é a necessidade de vozes que amam com coragem. Vivemos tempos em que a aprovação rápida pode valer mais do que a verdade demorada. Muitos preferem aplaudir do que ajudar. Muitos evitam dizer o que precisa ser dito para não perderem a proximidade ou a simpatia do outro. Natã nos ensina que amar é correr o risco de perder o conforto de uma relação
para salvar a alma de um amigo. Ele não usou a autoridade para esmagar, usou a autoridade para servir. Não falou para provar que estava certo, falou para que Davi encontrasse o caminho. Toda comunidade saudável precisa de gente assim. Toda família precisa de alguém que, com ternura e firmeza, diga o que ninguém mais diz e aponte a ponte de retorno. A segunda dimensão é a humildade de quem escuta. O poder tende a engrossar a pele do coração. Quanto mais alto alguém sobe, mais difícil é aceitar correção. Davi estava no topo. Ainda assim, quando a luz entrou, ele não se protegeu atrás do trono. Não buscou desculpas, não fabricou narrativas. Ele assumiu. Isso explica por que, apesar da gravidade do pecado, sua história não termina em cinismo. A humildade abre a porta que a soberba tranca. O arrependimento verdadeiro não negocia porcentagens de culpa. Ele se entrega. Pede perdão a Deus e, quando necessário, às pessoas. Aprende com a dor e volta a caminhar. Uma terceira lição é o modo como Deus opera. Ele poderia ter tratado Davi com um juízo imediatista. Poderia ter exposto publicamente o rei e trocado a coroa de cabeça. Em vez disso, enviou um profeta com uma história capaz de furar a camada mais dura da autodefesa. Deus sabe como nos alcançar. Ele escolhe o tom, a palavra, a imagem que abre frestas. Ele se aproxima com verdade e graça. Essa é a pedagogia divina. Ele não relativiza o pecado e não relativiza o amor. Sustenta os dois ao mesmo tempo. É por isso que a resposta à verdade não precisa ser medo paralisante. Pode ser confiança obediente. Deus revela para curar. Deus confronta para restaurar. Há ainda uma quarta reflexão necessária. O pecado escondido consome a saúde integral. Ele pesa na consciência, cansa o corpo, altera o humor, empobrece a imaginação, envenena as relações. A confissão não é apenas um ato espiritual, é também um ato de saúde. Quando a verdade encontra a voz, o corpo respira melhor. As mãos param de tremer, os olhos voltam a olhar de frente. A vida reencontra cadência. O Salmo 51, que brota desse episódio, é uma medicina para a mente e para a alma. Nele, Davi pede limpeza, alegria e perseverança. Nele, ele promete ensinar transgressores os caminhos do Senhor. O perdão recebido se transforma em missão. Quem foi restaurado passa a restaurar. Por fim, a história de Natã nos recorda que a liderança piedosa não é uma trajetória sem quedas, mas um caminho de retornos. Não existe maturidade cristã sem aprender a voltar. Não existe santidade sem aceitar que, às vezes, Deus enviará alguém à nossa porta para dizer aquilo que não gostaríamos de ouvir. Essa aceitação não diminui ninguém. Pelo contrário, engrandece. O rei que se ajoelha diante da verdade se levanta mais inteiro do que o que se mantém de pé, escondendo a ferida. Verdade e graça caminham juntas, quando Deus assume a direção do processo. A casa é o primeiro lugar onde aprendemos a lidar com a verdade. Antes de grandes púlpitos e imensos auditórios, é a mesa, no sofá e no corredor que as conversas curam ou ferem. É ali que muitos pecados se escondem e muitos silêncios viram muro. Traduzir a experiência de Natã para a família é escolher um estilo de vida em que a verdade é dita com carinho e a escuta é praticada com humildade. Não se trata de transformar a casa em tribunal. Trata-se de abrir espaço para que o coração não precise viver mascarado. Começa com a decisão de nomear a realidade. Um cônjuge pode dizer ao outro, sem gritos e sem ironia, que sente falta de presença, de conversa e de carinho. Não como cobrança amarga, mas como convite à reconexão. Pode explicar como a rotina engoliu o que os aproximava, como as telas roubaram a mesa, como os dias passaram sem que mãos se tocassem e olhos se encontrassem. A verdade assim dita não busca humilhar, ela busca reconduzir. É uma espécie de parábola doméstica. Em vez de acusações diretas, conta-se como as coisas ficaram e o que se deseja reconstruir. Em seguida vem a escuta. O outro deve ser convidado a falar sem ser interrompido. Escutar com atenção é um ato de amor que derruba defesas. Às vezes, a frieza foi resposta a uma dor antiga que não encontrou palavras. Às vezes,
A ausência foi fuga diante de uma pressão que nunca foi mencionada. Às vezes o erro apareceu porque alguém andou cansado demais. Quando a escuta acontece, as peças do quebra-cabeça começam a se reorganizar. A família passa a encarar não pessoas como inimigos, mas problemas como adversários comuns. O passo seguinte é a confissão. Ela não precisa de discursos sofisticados, precisa de verdade. Um pedido de perdão dito com clareza tem poder de reabrir portas que ficaram muito tempo fechadas. A confissão não é a última palavra, mas é a primeira ponte. Depois dela, é preciso combinar gestos concretos de reconciliação. Um tempo semanal para uma refeição sem distrações. Um passeio simples para dois. Um momento diário de oração curta. Uma reorganização leve da rotina para que a casa volte a ser lugar de presença. Esses gestos funcionam como as voltas silenciosas ao redor de Jericó. Talvez no primeiro dia nada mude. Talvez no segundo também não. A constância, porém, educa o coração até que a muralha ceda. Família também é lugar de compromisso com limites. Verdade não é licença para ferir. Confronto não é permissão para humilhar. A conversa precisa ser respeitosa, e o cuidado com as palavras é parte do processo. Quando a emoção subir demais, retomar o diálogo em outro momento pode ser necessário. Quando a confiança foi quebrada, o acordo para reconstruí-la precisa ser realista. O perdão pode ser oferecido no mesmo dia, mas a confiança pede tempo para recompor vigas internas. Esse tempo não é castigo, é sabedoria. Tudo isso exige a presença de Deus na casa. Não há como sustentar um processo de restauração apenas com força humana. É por isso que a família precisa aprender a orar. Orar juntos, mesmo que por um minuto, coloca todos sob o mesmo teto espiritual. Lembra que há um rei acima do rei. Lembra que a graça que restaurou Davi é a mesma que sustenta um casal, consola um filho, encoraja um pai. Quando a casa aprende a falar a verdade em amor e a ouvir com humildade, ela se torna o primeiro palácio onde a voz de Natã é bem-vinda. É ali que a restauração começa antes de alcançar as outras salas da vida. Coloque a mão no coração e respire fundo. Vamos nos aproximar de Deus com sinceridade. Repita comigo em voz audível, se puder. Senhor, eu me apresento diante de Ti com o que sou e com o que tenho. Não trago máscaras, trago a verdade. Diga agora, peço que a Tua luz visite os meus pensamentos e sentimentos. Se houver algo escondido, mostra. Se houver algo quebrado, cura. Se houver algo torto, endireita. Eu quero caminhar na Tua verdade. Ore pelo seu coração. Fale com Deus sobre as áreas em que você tem dificuldade de admitir erros. Peça humildade. Diga, ensina-me a responder como Davi respondeu. Dá-me coragem para dizer pequei contra o Senhor quando eu falhar. Leva-me ao lugar da confissão sincera e da restauração verdadeira. Interceda pela sua família. Fale os nomes das pessoas com quem você mora ou das pessoas que formaram a sua história. Peça reconciliação onde há distância. Peça cura onde existem lembranças que doem. Peça sabedoria para conversar com respeito e coragem para falar a verdade com ternura. Diga, Senhor, faz da nossa casa um lugar de encontros honestos, de pedidos de perdão e de recomeços. Ore especificamente por conversas difíceis que você sabe que precisa ter. Peça a Deus a oportunidade, o tom, as palavras e o momento certo. Diga, que a Tua voz guie a minha voz. Que eu não fale para vencer discussões, mas para ganhar corações. Que eu não me cale por medo, mas que eu também não fira por impulsividade. Que eu seja Natã quando for preciso e que eu seja Davi quando for confrontado. Apresente a Deus as áreas em que o silêncio construiu muralhas. Fale sobre tópicos que a sua família evita. Diga, hoje eu coloco luz no que ficou no escuro. Eu peço perdão pelo tempo em que a aparência contou mais do que a verdade. Eu renuncio a toda tentativa de esconder o que precisa ser tratado. Eu escolho a honestidade que cura. Ore agora por cura emocional. Peça ao Espírito Santo que alcance lembranças que cicatrizaram errado. Diga, Senhor, toca nos medos que me fazem reagir com dureza. Toca nas inseguranças que me fazem fugir.
toca no orgulho que me impede de pedir perdão. Derrama sobre mim o teu amor, que lança fora o medo e prepara o coração para recomeçar. Interceda por casais que você conhece. Fale os nomes, se puder. Peça que Deus visite lares com a mesma graça que visitou o palácio de Davi. Diga que a tua presença reconstrua pontes, que a tua bondade encoraje gestos simples, que a tua palavra seja a autoridade amorosa que organiza o diálogo e a rotina. Ore pelos filhos, pelos adolescentes, pelos jovens e pelos idosos da sua casa. Peça que cada geração encontre espaço para falar e para ser ouvida. Diga que a fé seja contada de pai para filho e de filho para pai. Que as histórias do que Deus fez na nossa família corrijam as narrativas de desespero e abram lugar para a esperança. Faça agora declarações de fé. Diga: eu creio que a verdade liberta. Eu creio que a graça restaura. Eu creio que a confissão abre portas para a alegria. Eu creio que o mesmo Deus que enviou Natã para Davi, envia a sua palavra para mim hoje. Eu creio que existe misericórdia disponível. Eu recebo essa misericórdia. Ore pelo futuro da sua casa. Coloque diante de Deus decisões que precisam ser tomadas, recursos que precisam ser providos, etapas que precisam ser concluídas. Diga: sê tu a nossa sabedoria. Sê tu a nossa fortaleza. Sê tu o nosso conselheiro. Que a nossa família seja uma parábola viva da tua fidelidade. Não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a voltar. Por fim, agradeça. Diga: obrigado, Senhor, porque não nos deixas no engano. Obrigado porque nos envias a tua palavra no tempo certo. Obrigado porque não és um juiz impaciente, mas um pai que educa, corrige e abraça. Eu te louvo porque hoje a tua luz entrou na minha casa e no meu coração. Agora, com serenidade, encerre esta oração dizendo: em nome de Jesus eu recebo a verdade que me cura e a graça que me sustenta. Eu escolho caminhar na luz. Amém. Se esta palavra encontrou você em um tempo de silêncio pesado, saiba que Deus não está interessado em te expor ao ridículo. Ele está interessado em te restaurar a vida. A história de Natã e Davi nos lembra que a verdade que chega com amor não nos envergonha. Ela nos devolve ao trilho. É mais honroso admitir uma queda do que continuar fingindo que nada aconteceu. O rei que se ajoelha diante de Deus se levanta mais inteiro do que o rei que tenta esconder a própria sombra. O lar que aprende a conversar com sinceridade se torna mais forte do que o lar que sustenta a aparência sem diálogo. O coração que pratica a confissão se torna mais leve do que o coração que se fecha em justificativas. Leve essa mensagem para dentro de casa. Escolha um momento, convide quem você ama e comece por uma frase simples que abre portas. Diga que você quer reconstruir. Diga que você deseja ouvir. Diga que você se dispõe a mudar. Tenha coragem de pedir perdão e tenha mansidão para oferecer perdão quando for solicitado. Sustente a reconciliação com gestos pequenos e constantes, como quem dá voltas diárias ao redor de muralhas que aos poucos vão cedendo. Não desista porque não viu mudança no primeiro dia. A constância é a língua que os milagres entendem. Antes de encerrar este vídeo, faça um compromisso diante de Deus. Comprometa-se a procurar uma conversa necessária, a escrever uma mensagem de reconciliação, a reservar um tempo para uma refeição sem distrações, a orar com a sua família por 1 minuto ao final do dia. Peça que o Espírito Santo te lembre de Natã quando você precisar falar e te lembre de Davi quando você precisar ouvir. Se esta palavra alcançou o seu coração, escreva nos comentários "Eu creio". Compartilhe com alguém que precisa ouvir a verdade em amor. E salve este conteúdo para revisitar nos dias em que o silêncio quiser voltar a dominar. A restauração não é um evento isolado. É um caminho. Hoje você deu alguns passos. Continue. Aquele que começou boa obra em você e na sua casa é fiel para completar. Que o Deus que enviou uma voz profética ao palácio envie paz ao seu lar, esperança às suas rotinas e alegria de volta às suas conversas. Que a verdade seja a nossa trilha e a graça a nossa canção. E que, quando olharmos para trás, possamos dizer que este foi o dia
em que a luz entrou. Amém.